principalmente sobre o ministro Alexandre de Moraes. Hoje ele tomou uma decisão importante sobre o julgamento de Eduardo Bolsonaro. Ele negou o pedido da defesa de Eduardo Bolsonaro para adiar o julgamento da ação penal, na qual ele é acusado de coação no curso do processo e decidiu por manter a análise do caso na primeira turma da corte. O julgamento do ex-parlamentar está marcado para a próxima terça-feira. Na sexta-feira, a Defensoria Pública da União pediu ao Supremo Tribunal Federal o adiamento da sessão e a convocação de um ministro de outra turma para completar o quórum da primeira turma. Lembrando, Luiz Fux saiu da primeira turma, hoje estão na primeira turma o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Cristiano Zanin e o Flávio Dino. 4, não 5. O órgão argumenta que a vaga aberta no colegiado desde a saída do ministro Luiz Fux prejudica o julgamento e abre margem para um empate na votação, ou seja, 2-2. Ao analisar o pedido, Moraes afirmou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de um integrante da turma não impede o julgamento de ocorrer. O quórum mínimo, segundo o regimento, é de 3 ministros. Nós temos 4 na primeira turma. Moraes diz ainda que um integrante a menos na turma não oferece nenhum prejuízo à defesa, já que o empate em casos criminais faz prevalecer a decisão mais favorável ao réu, ou seja, inocentá-lo. Abre aspas, um trecho da decisão de Alexandre de Moraes. Não há, portanto, qualquer violação aos princípios do juiz natural e da colegialidade no julgamento da presente ação penal, em ampla observância aos princípios constitucionais, ao regimento interno deste Supremo Tribunal Federal e às normas processuais. Eduardo Bolsonaro responde a uma ação penal por coação no curso do processo, de acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O ex-deputado federal teria atuado a partir dos Estados Unidos para pressionar autoridades norte-americanas a adotarem sanções comerciais e políticas contra ministros do Supremo Tribunal Federal e medidas comerciais contra o Brasil, segundo a acusação. A conduta teria como objetivo interferir nas investigações relacionadas à tentativa de golpe de Estado, que levou à condenação de Jair Bolsonaro. E mais do que isso, a própria Procuradoria-Geral da República avalia agora um pedido do PT, partido de Lula, para incluir Flávio Bolsonaro também nesse processo. Até agora, Pedro Venceslau, seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Até agora, Paulo Gonet Branco não tomou uma decisão se inclui Flávio Bolsonaro ou não nesse processo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui de volta no Bastidores. Justamente, mas também, por outro lado, esse é um momento que vai testar a unidade do Supremo Tribunal Federal. É uma chance para o Alexandre de Moraes tentar virar um pouco essa página. Ele que vive um processo muito delicado, difícil, está na defensiva nesse momento devido aos desdobramentos do caso do Banco Master. E, claro, chama atenção o fato de que Eduardo Bolsonaro, de certa forma, parece ter precificado essa decisão. Porque ele não indicou um defensor, um advogado indicado por ele, um advogado que poderia ter sido contratado por ele, recursos para isso que Eduardo Bolsonaro tem. Também não participou, não foi a nenhuma audiência, portanto, ele tomou a decisão política de ignorar simplesmente esse desdobramento do Supremo Tribunal Federal. Ele lá dos Estados Unidos, claro, vai reforçar o discurso de perseguição política, mas politicamente falando, em termos eleitorais, é ruim para o Flávio Bolsonaro que esse assunto volte a pautar a opinião pública aqui no Brasil, porque é um assunto, claro, desconfortável para a pré-campanha do senador do Rio de Janeiro. Volta-se a se falar sobre a tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil, porque ele é acusado, o Eduardo Bolsonaro, de nos Estados Unidos tentar coagir o Brasil, coagir os ministros aqui do Brasil durante o julgamento da tentativa de golpe de Estado que aconteceu no 8 de janeiro. Então é um momento agora que coloca o Flávio Bolsonaro nessa situação de ter que ficar tocando nesse assunto, rememorando essa questão da tentativa de golpe de Estado, dá munição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já vem fazendo um discurso contrário à família Bolsonaro, falando em soberania, falando na atuação do clã nos Estados Unidos para prejudicar o Brasil. Então, esse julgamento que não tem a ver com a questão das tarifas, mas fala diretamente sobre a atuação da família Bolsonaro nos Estados Unidos.